Graça e paz, Igreja do Avivamento. Amém? Glórias a Deus, glórias ao Senhor. Estamos aqui para entoar, o nome de Jesus e agradecer a Ele, Mais um mês aí que nós já iniciamos, o mês de agosto, que eu creio que será de grandes bênçãos para nossa história, aprendizado. Já tem sido um aprendizado para cada um de nós, amém? Curva sua cabeça. Vamos levar as nossas mentes, os nossos corações cativos à vontade do Senhor. Senhor, em nome de Jesus, nós queremos te glorificar, Pai, queremos te exaltar, pois o Senhor é digno de todo louvor, toda majestade, Deus. Pai, eu quero dizer para ti, Senhor Deus, vem, Senhor, e toma o teu lugar sobre as nossas vidas, toma o seu lugar na nossa casa, Deus, pois é tempo de colocarmos a nossa casa em ordem. Senhor Deus, seja o centro da nossa vida, seja o centro de tudo e abra os nossos olhos, Senhor, para que possamos, Deus, entender os propósitos do Senhor, para que possamos entender, Deus, aquilo que realmente tem valor, aquilo que realmente, Deus, vai permanecer, Senhor Deus. Quantas vezes ajuntamos tantos tesouros aqui nessa terra, Senhor, mas o que vai permanecer é aquilo, Senhor Deus, que está sendo aí, Pai, colocado aí, depositado no céu, Papai. Oh Deus, em nome de Jesus, que possamos permanecer firmes, Senhor, para que um dia possamos receber a coroa da vida. Em nome de Jesus, Pai, nós te louvamos. Amém? Abra sua Bíblia aí para dar início a este culto no livro de Efésios. É um versículo bem pequeno que eu vou ler. Efésios capítulo 5, versículo 16. Acredito que é um versículo que tem falado conosco nesse momento que estamos vivendo, de tantos acontecimentos. Capítulo 5, versículo 16 diz assim: aproveitando ao máximo cada oportunidade, porque os dias são maus. E o que Deus quer falar para você é algo bem claro. Aproveite as oportunidades. Ai, Cris, mas já passou o mês da oportunidade. Não. Mas oportunidades de Deus para você, elas são dadas. Agora você está tendo a oportunidade de ser generoso. Você está tendo a oportunidade de praticar a generosidade na sua vida, na sua história, para com as outras pessoas. Não somente para aquele com que você ama, mas às vezes até para aquele que você não conhece. Amém? E aproveite as oportunidades de estar com a sua família, aproveite a oportunidade de estar na sua casa, de estar no seu trabalho, aproveite cada oportunidade, porque o tempo tem passado muito rápido. Mês que vem é aniversário da minha pequena, ela vai fazer 1 aninho, e parece que foi esses dias que eu estava contando o meu milagre, E o que eu quero dizer para você, meu irmão, aproveite cada oportunidade que Deus tem te dado. Aproveite cada momento que o Senhor tem te dado. Aproveita o abraço. Aproveita o abraço aí da sua família, porque quem tá dentro da sua casa, você acaba tendo esse contato, Mas aproveita aí para dizer o eu te amo, o eu estou com você, eu me preocupo com você, Aproveita aí a oportunidade de você ser generoso, de você praticar a generosidade, Coloca aí como um objetivo, como um alvo da sua vida, de você praticar um ato de generosidade todos os dias, porque o Senhor tem sido generoso com você, Estamos aí com este decreto do preparar o caminho para a generosidade, Então o Senhor espera de nós atos de generosidade. E os dias são maus mesmo, As pessoas, elas são más. Cada dia que você olha para um jornal, para um noticiário, meu Deus, você tem vontade de desligar a televisão e fingir que nada está acontecendo. Mas as pessoas contam com a sua oração, As pessoas, elas contam com a palavra, elas estão precisando, elas estão clamando, Eu tenho assistido aquela novela, o Apocalipse. Eu assisti da outra vez que passou, mas eu não assisti ela inteira, eu tenho assistido ela agora. É desesperador. É desesperador os momentos da tribulação, é desesperador o que aquelas pessoas têm encenado, nessa novela. Mas que você tenha isso no seu coração e como um objetivo de que você precisa aproveitar cada momento.
Talvez a gente escute isso tantas vezes, né? Dito por tantas pessoas, em tantas pregações, mas é tempo de despertar. É tempo de você olhar para aquilo que realmente é válido diante de Deus, aquilo que tem valor diante de Deus. Porque às vezes a gente quer juntar tantos tesouros aonde a traça vai corroer, aonde a traça vai levar embora, e você esquece que o seu galardão, que o seu tesouro, que o seu momento é o que você tem vivido e é aquilo que você vai receber lá no céu. Né? E esse tempo que você tem tido, né, esses momentos que nós temos tido, nenhum dinheiro no mundo pagará. Esteja disposto a colocar o seu coração diante de Deus e ter um coração ensinável, ter um caráter moldado por Deus, para que você possa entender o tempo que nós estamos vivendo e as oportunidades que o Senhor tem nos dado. Né? O que eu quero frisar não é somente as oportunidades, mas é você aproveitar, né? Você ter as lembranças daquilo que Deus tem te permitido viver, né? Em fraternidade, em companheirismo. Amém? Em nome de Jesus, né? Eu oro por você agora e eu declaro que os seus olhos, os meus olhos, os nossos olhos estarão abertos para que possamos compreender o propósito de Deus para este tempo. Que não venhamos a nos apegar a coisas materiais, as coisas fúteis, a coisas que passam, mas que possamos aproveitar as oportunidades para ajuntar os tesouros, né, celestiais que um dia receberemos. Amém? Fica na paz do Senhor. Esteja aí ligado, porque você ainda tem muito a receber de Deus. Em nome de Jesus. Amém? Uma chance igual a essa, talvez eu não tenha mais. Quero estar em tua presença, nem que seja tiver que me
Talvez eu não tenha mais. Quero estar em tua presença, nem que seja a última vez. Se tiver que gritar, eu gritarei. Se tiver que chorar, eu chorarei. Se tiver que humilhar o meu espírito, assim o farei. Me dá mais uma chance. Eu quero nascer do teu espírito. Eu quero matar minha carne, fazer tua vontade, doce Espírito, que a minha vida seja tua vida, Jesus. Eu quero nascer do teu Espírito. Eu quero matar minha carne, fazer tua vontade, doce Espírito, que a minha vida seja tua vida, Jesus. Viver a tua vida, Senhor, Igreja do Avivamento, tudo bem? Glória a Deus. Gostaria de compartilhar com vocês uma mensagem para este mês de agosto, o mês da generosidade. Glória a Deus. Agradecemos a Deus por Ele nos dar a oportunidade de aprender sobre generosidade. E olha, grandes segredos o Senhor tem para nós. Amém? Gostaria que você abrisse sua Bíblia agora no Evangelho de Lucas. Eu vou compartilhar em duas passagens, mas no Evangelho de Lucas, no versículo Lucas 12, 20, diz assim: Mas Deus lhe dirá, tolo, nesta mesma noite você morrerá. E as coisas que você preparou, de quem serão? E ele continua: é isso que acontece com quem guarda riquezas para si mesmo, sem ser rico para com Deus. Amém? Então eu quero frisar essa palavra. Isso é o que acontece com quem guarda riquezas para si mesmo, sem ser rico para com Deus. Você crê que foi o Senhor Jesus que disse essa palavra? Yeshua, o Salvador, que um dia disse essa mensagem para você e para mim? Amém? Então que você possa, concordando comigo agora, orar neste momento. Amém? Pai Santo, Deus Eterno, meu Deus, obrigado por essa mensagem, Senhor. Obrigado, Pai, porque eu sei que hoje o Senhor quer nos ensinar, meu Deus, a não acumular riquezas aqui nessa terra, mas acumular riquezas no céu, Senhor Deus, onde a palavra diz: o ladrão não rouba, a traça não corrói. Oh, Senhor Deus, eu sei, Pai, que o Senhor está agora, Pai, aberto, de ouvidos abertos à nossa oração. Então, Senhor Deus, eu te peço que o Senhor me capacite para passar essa mensagem em nome de Jesus, que o coração de todos nós estejamos abertos para receber
e para praticar essa mensagem. Em nome de Jesus, eu abençoo a cada um aqui e que essa palavra produza fruto para o qual está sendo mandada, em nome de Jesus. Amém. Amém? Glória a Deus. Aqui eu gostaria de compartilhar uma outra passagem que está no primeiro livro de Samuel, no capítulo 25. Uma história até que é conhecida de muitas pessoas, mas talvez muitos não se atentaram para falar dela. É uma palavra que fala de generosidade. Você já se deparou com uma situação, eu creio que todos nós já tivemos uma situação dessa na cidade. A gente está andando pela cidade e de repente uma pessoa chega em nós e fala assim: olha, eu cuidei do seu carro lá, fiquei olhando seu carro, né? E aí, né? Você tem um trocadinho para mim, né? E aí você vai lá procurando seu carro, ver se você tem algum dinheirinho para dar pro rapaz que ficou olhando seu carro ali na rua, né? E aí, como que você se comporta? Como é que você pensa nessa situação, né? Essa situação é mais ou menos o que aconteceu aqui, nesse primeiro livro de Samuel, no capítulo 25. Resumidamente, essa história conta que Davi, ele passou um tempo no deserto de Parã. E de lá ele foi para Maom, onde tinha um homem chamado Nabal. Nabal que tinha uma propriedade no Carmelo, né? E diz que esse Nabal era um homem muito rico. Depois você lê com calma essa passagem, mas aqui eu separei algumas características de Nabal. Nabal, ele era tão rico que ele tinha 3.000 ovelhas. E diz que ele tinha milhares de cabritos. Ou seja, a Bíblia nem conseguiu fazer menção de quantos cabritos eram. Disse que ele tinha milhares de cabritos. Ou seja, ele era um fazendeiro muito bem sucedido. Ele era um homem de posses, né? E diz que Davi, ele não era rei de Israel ainda nessa época. Pelo contrário, Davi, ele estava passando por um momento de perseguição. Ele era perseguido pelo rei, até então o rei Saul, né? Quantos vocês devem se lembrar que Davi matou o gigante Golias, né? Davi ganhou fama, ele se tornou um dos guerreiros do rei Saul, e de repente as pessoas começaram a reconhecer a unção que Deus tinha derramado sobre a vida de Davi, né? Porque Deus escolheu Davi para ser o novo rei no lugar de Saul, né? Então o povo dizia: olha, Saul matou seus milhares e Davi matou os seus 10 milhares. Diz que Saul ficou muito enciumado dessa situação e procurou matar Davi, num claro reconhecimento de que Davi era um ungido de Deus para tomar posse do reino em seu lugar, né? Saul já sabia que tinha sido rejeitado por Deus mediante suas atitudes. O que acontece? Nesse momento em que estamos lendo a palavra, nesse primeiro livro de Samuel, no capítulo 25, Davi está fugindo de Saul. E diz que ele fugiu por muitos lugares. Nessa fuga, muitas pessoas o reconheceram, e diz que ele começou a viver em cavernas. Ele teve que mandar os seus pais morar em outro país, né, justamente para não sofrerem, né, a pressão do rei. E o que acontece? E diz que nessa fuga, outros homens que também eram rejeitados pela sociedade se juntaram se juntaram então ao fugitivo Davi para formar ali um exército. Não vamos dizer um exército, mas assim, um bando de homens que se protegeriam, que seriam ali homens que se guardariam uns aos outros, né? Pessoas que acreditavam em Davi, mas que eram rejeitados pela sociedade, então resolveram se juntar a Davi nessa fuga dele. Então Davi tinha lá os seus homens, vamos dizer assim. E diz que nesse momento, nessa etapa, Davi chegou
próximo às propriedades de Nabal. E o que Davi tem a ver com Nabal? Nessa história você vai ver que Davi, ele mandou que os seus mensageiros fossem falar com Nabal para pedir provisões para as pessoas que estavam com ele. Davi, ele chegou a dizer, olha, diga a Nabal que eu passei um tempo com os servos deles, com os pastores dele, no deserto de Parã, né, no Carmelo, e que eu cuidei deles. Não faltou nada, ninguém atacou eles, nenhuma ovelha se perdeu. Nós cuidamos dos pastores deles, dos servos. Então, a propriedade dele ficou guardada comigo. Então, né? E aí ele diz assim, diga para ele ver o que ele tem à mão para nos oferecer. Que será que ele pode dar uma ajuda para nós? Né? É mais ou menos isso que Davi quis dizer. Ele começa dizendo no versículo 6, ele fala assim, antes de mais nada, diga o seguinte, no versículo 6, 1 Samuel 25, 6, fala assim, digam, vida longa e shalom a você. Shalom a toda a tua casa e shalom a tudo quanto for teu. Primeira coisa que Davi falou, antes de mais nada, eu te desejo que tudo que você tenha paz. E shalom é a palavra que Davi usou no original para fazer essa saudação a Nabal. E shalom significa paz, mas não é simplesmente paz, uma paz vazia, mas shalom significa tranquilidade, segurança, bem-estar, saúde, contentamento, sucesso, conforto, plenitude e integridade. Tudo isso em hebraico significa a palavra shalom. Não é simplesmente, olha, paz, você tenha paz interior, né? Mas que você tenha tudo isso, que você tenha conforto, que você tenha saúde, que você tenha plenitude, né? Ou seja, que tudo na sua vida seja pleno. É o que Davi quis dizer. Shalom, vida longa e shalom para você. Shalom a toda a tua casa e a tudo quanto for teu. E a partir daí, ele falou assim, olha, eu ouvi dizer que você está tosqueando suas ovelhas aí, né? O que é tosquear? Ele estava tirando o pelo das ovelhas, né? Provavelmente era o tempo da lã, era o tempo de preparar a lã, né, para venda. E ele disse assim, olha, seus pastores estiveram conosco durante um tempo e tal, e nós cuidamos de tudo deles, eles ficaram bem guardados conosco. E aí, né, será que você pode nos ajudar? É mais ou menos como aquela pessoa que chega em você na rua e fala assim, olha, eu olhei seu carro ali, né, será que tem uma moedinha para me dar? Né? E aí, né, como é que você fica? O que você acha que Nabal deveria dizer para Davi? Ah, mas Davi, puxa vida, Davi, ele ia ser o rei Davi e tudo mais, né? Puxa vida, pois é. Mas Davi naquele momento era um fugitivo. Ele não era uma pessoa de grande importância naquele momento. Davi era uma pessoa que estava fugindo do rei, né? E naquela época as pessoas teriam que escolher, ou estão do lado do rei, ou estão contra o rei. E aí? Né? Qual lado que Nabal escolheu? E olha a resposta que Nabal deu para os servos de Davi. No versículo 10, ele disse, quem é Davi? Quem é o filho de Jessé? Né? E ele falou assim, olha, muitos servos fogem de seus senhores, né? Claramente dizendo o quê? Que Davi era um fugitivo. Ele sabia claramente quem era Davi. Ele sabia que Davi era um servo em fuga, né? Porque ele abandonou o seu serviço do rei para fugir. Afinal, ele tinha que salvar sua vida, né? O rei queria matá-lo.
E ele falou assim, agora eu vou ter que abrir mão do meu pão, da minha água e carne das ovelhas que eu tosquiei, ou seja, que eu trabalhei para ter, para dar a uns homens que eu nem sei de onde que vem, né? É isso que Nabal disse. O que você diria no lugar de Nabal? Sendo você no lugar de Nabal, você tendo aquela propriedade nas suas mãos, você estando ali conseguindo tudo pelo seu trabalho, né? Eu acredito que Nabal conseguiu aquilo com muito esforço. E aí chega ali um bando de homens falando assim, olha, a gente andou com seus pastores no deserto, a gente cuidou deles, e aí? Será que tem alguma coisa pra gente, né? Uma ajuda. Talvez você tenha já se passado por alguém já bateu na porta da sua casa e falou assim, olha, eu passo de moto aqui na rua, tal, e eu fico olhando as casas de noite e tal, né? Você escuta aquela buzinadinha da noite, né? E aí, será que você tem como contribuir, né, pro meu trabalho, né? E aí? Né? Não sou eu o defensor de quem olha carro ou de quem anda na rua. Eu estou dando exemplos em que coisas simples no nosso dia a dia nos pedem generosidade, né? E muitos de nós nos retraímos. E aí, né? Será que eu vou dar? Puxa, eu trabalhei para conseguir e essa pessoa está aqui me pedindo, parece que é algo fácil, né? É claro que nos tempos atuais nós vivemos numa sociedade em que muitos não querem de fato um trabalho, né? Não é o caso de Davi, que naquele momento ele estava passando por uma situação de aperto na sua vida e que a única chance dele era realmente conviver de ajuda das pessoas. Mas Davi, ele não estava se aproveitando da situação e ele queria sair dessa situação, né? Mesmo assim, o Senhor Jesus nos fala para quando nós abençoarmos, nós não olharmos a quem, né? O que será feito depois será dado conta a Deus, né? Se a pessoa estava agindo com engano, com dolo, o que for feito depois será dado conta a Deus. Mas o que Deus espera de você é qual é a sua prontidão em ser generoso? Qual é o seu esforço em realmente se entregar? Olha que situação aquele homem fez. Olha a resposta que aquele homem deu. Ah, puxa, que absurdo, né? O rei Davi, pois é, ele ainda não era o rei Davi, né? Na situação daquele homem, muitos de nós rejeitaria aquela proposta que os servos de Davi fizeram. Puxa vida, quem são vocês? Quem é Davi? Quem que é o filho de Jessé? E é semelhante à passagem que o Senhor Jesus disse no Evangelho de Lucas, que eu estava lendo logo no começo. Lucas 12, no versículo 15, ele diz assim, ó, então Jesus, né, disse às pessoas, cuidem-se e guardem-se de toda forma de ganância. Olha só, quem não é generoso é o quê? Ganancioso. Mesmo que alguém seja rico, a sua vida não consiste naquilo que possui. Aprenda, irmão. A sua vida não é aquilo que você tem. Não é porque você tem uma casa, ou porque você tem um carro, ou porque você tem um emprego. A sua vida não é aquilo que você possui. Isso são situações, são coisas que o Senhor proporciona à tua vida para que você possa entregar o melhor a Ele. Mas a sua vida, de fato, é quem você é quem você se dá, é quem você mostra ser no dia a dia, né? Muitas vezes a pessoa está esperando receber um carro de Deus, mas por quê? Para abençoar o Senhor na obra? Ou está esperando um carro para passar os finais de semana na praia, né? Nada contra ir à praia, mas tem gente que abandona a fé depois que conquista algo, né? Então isso se chama o quê? Ganância. E olha o que Jesus disse. Jesus lhes deu esta ilustração. Havia um homem cuja terra era muito produtiva.
Ele discutia consigo mesmo: o que eu devo fazer? Eu não tenho espaço suficiente para minha colheita, tá sobrando, né? E aí ele fala: então ele disse: isto é o que farei. Eu derrubarei os meus celeiros e construirei outros maiores. Estocarei todo o trigo e os meus bens ali. Então eu direi a mim mesmo: que homem de sorte você é! Tem uma grande quantidade de bens guardados para durar muitos anos. Comece a descansar. Que beleza! Agora vou me aposentar e vou viver só de renda. Coma, beba, divirta-se. E olha o que Jesus disse: mas Deus, que vê tudo, lhe dirá: tolo, nesta mesma noite você morrerá. E as coisas que você preparou, de quem elas serão? É isso que acontece àqueles que guardam riquezas a si mesmo, sem ser rico para com Deus. Imagine qual é o fim da história de Nabal. Imagine o que aconteceu com Nabal. Claramente Nabal não foi rico para com Deus. Você está ligando as histórias aí? Nabal era aquela pessoa cheia de renda que talvez estivesse até ampliando os seus celeiros, ampliando ali o lugar da lã, para que ele pudesse dizer: agora é minha hora de descansar. E vem essas pessoas que eu nem sei de onde que vem falar em nome de Davi. Por favor, E olha o que aconteceu. Diz que Davi se revoltou com aquela resposta de Nabal. Puxa vida, Diz que ele chegou, ele falou assim: não. Ele separou 400 homens e falou assim: vamos lá tirar satisfações com esse homem, No versículo 21, Davi disse o seguinte: foi um desperdício eu ter guardado todo o bem daquele homem no deserto, a fim de que nada lhe viesse a perder, porque ele pagou o bem com o mal. Puxa, tudo o bem que eu fiz ele me devolveu em mal, olha só. Pois é, às vezes você pensa que você faz mal para alguém quando você mente da pessoa, quando você dá um falso testemunho acerca dela, quando você fala mal dela, mas muitas vezes quando você rejeita uma provisão, você está devolvendo com mal aquela pessoa. Puxa, mas será que ela olhou meu carro mesmo, Estou usando o exemplo do carro, Mas tem muitos exemplos na vida. Puxa, será que essa pessoa realmente precisa disso, Não devolva com mal, irmão. Diz que naquela situação houve uma provisão. Olha só, existia uma pessoa sábia na casa de Nabal, que era a sua esposa, Abigail. Para quem quiser colocar um nome de Abigail na filha, Abigail significa a alegria do pai. Olha só, um nome bonito, O regozijo do pai, que traz alegria para o pai. Certamente uma mulher sábia. Diz que os servos de Nabal chegaram para Abigail, a sua esposa, e falaram: olha, vieram os homens aí, de Davi, que eles estiveram conosco no deserto, eles nos guardaram, eles nos protegeram, realmente nós não tivemos falta de nada, eles serviram como parede para nós, então nós estivemos bem o tempo todo que eles estiveram conosco, fomos muito bem guardados. Só que agora esses homens vieram aqui e o nosso Senhor respondeu mal a eles. E aí ele diz o seguinte, no versículo 17: decida agora, minha senhora, o que a senhora vai fazer? Pois certamente uma clara maldição está sobre o nosso amo. Olha só, mais uma lição. Quando você é ganancioso, você atrai maldições sobre você. Os servos de Nabal perceberam: uma clara maldição está sobre o nosso amo. Eles não sabiam o que Davi ia fazer. Eles sabiam que algo muito ruim estaria para chegar, mas não sabia de onde. Ele falou assim: está sobre o nosso amo e sobre toda a sua família. Afinal, ele era o senhor daquela casa. Mas Nabal, ele é tão mau que ninguém consegue conversar com ele.
Será que você é uma pessoa que ninguém consegue se aproximar e te dar um conselho? E te falar, olha de outra maneira, pense de outra forma, não é bem assim. Será que você é uma pessoa que não dá abertura para que alguém te diga algo? Diz que a Abigail, no versículo 18, diz que ela não perdeu tempo. Olha só uma característica muito importante do generoso. O generoso não perde tempo. Pelo contrário, ela já pegou 200 pães, 2 vasilhas de vinho, 5 ovelhas preparadas, ou seja, pronta para comer, 6 medidas de grãos torrados, 100 bolos de uvas passas, 200 bolos de figo, e com isso carregou jumentos e disse aos servos, vão na minha frente, né? Ela não pediu conselho para Nabal, diz que ela foi sem ele tomar conhecimento. Ela foi e falou assim, eu vou resolver isso, eu vou lá e vou usar toda a minha generosidade. Ah, mas não era de Nabal? Né? Nabal não era o dono de tudo? Pois é. Ela desautorizou o seu senhor, seu marido, para anular uma maldição que ele atraiu sobre a sua casa. Então, maridos, valorizem a mulher sábia da sua casa. Né? Muitas vezes nós, como homens, né, na nossa prepotência, né, esquecemos que temos uma mulher que muitas vezes age com sabedoria, ou vice-versa, né? Que o homem e a mulher possam sempre salvar um ao outro, né? Todos nós já passamos por um momento de tolice, mas que possamos abrir o nosso entendimento para quando a outra pessoa vier nos trazer algo diferente, em nome de Jesus. E diz que Davi, quando viu Abigail, né? Abigail chegou diante dele e o que ela fez? Ela se ajoelhou e curvou-se até o chão. E ela caiu aos seus pés, literalmente. E ela disse, olha, tudo isso é minha culpa. Ela assumiu uma culpa que não era dela, porque ela não era dona da casa nem daquelas coisas. Mas ela tomou a culpa para ela. Tudo isso é minha culpa. Eu devia ter visto, eu não vi seus servos chegarem, né? Me perdoem, né? E ela disse assim, olha, no versículo 25, por favor, meu senhor não devia dar nenhuma atenção a esse servo indigno que é Nabal, né? Porque o seu nome é Nabal, ela falou. Nabal significa insensato. Gente, não seja Nabal, não seja insensato. Ela disse, a sua insensatez tem estado com ele sempre. Quanto a mim, eu não vi seus homens, me perdoe, né? E aí ela continua e falou assim, todavia, meu senhor, como vive Adonai, como vive meu senhor, como Adonai, ou seja, como meu senhor, te impediu de derramar sangue para te vingares com as suas mãos, que todos os teus inimigos e qualquer um que busca o teu mal sejam castigados como tão insensato Nabal. Ou seja, ela sabia que uma maldição estava para chegar sobre ele, mas ela estava conseguindo livrar pelo menos a sua casa, né? E olha só, ela reconheceu que Davi não era qualquer um. Ela reconheceu que Davi era um herói nacional. Afinal, Davi tinha derrotado um gigante. Olha o que ela disse no versículo 29. Ainda que alguém venha em tua procura, atrás da tua vida, a tua vida será protegida pelo Senhor, o teu Deus. Entretanto, a vida dos teus inimigos ele atirará para longe, como se fosse atirada por um estilingue, né? Fazendo menção ao quê? A funda que Davi usou para derrotar o gigante. Ela fez o quê? Uma forma dela se aproximar dele na linguagem. Assim, quando o Senhor tiver feito tudo de bom para o meu Senhor, tudo o que ele tem dito sobre o meu Senhor, e te fizer reinar sobre Israel, reconhecendo que ele seria o novo rei, o que aconteceu aqui, então, não será nenhum obstáculo para o meu Senhor, e nem será de remorso, e nem terá derramado um sangue sem necessidade, né? Nem terá feito vingança com as tuas próprias mãos. Finalmente o Senhor realizará tudo bem com o meu Senhor, que é o rei Davi, o futuro rei Davi. Então, lembre-te da tua serva, né? E aí Davi trouxe então a resposta.
Louvado seja o Senhor. É a resposta de Davi. Louvado seja o Deus de Israel que enviou você hoje para se encontrar comigo. Abençoada seja a prudência que você teve em vir se encontrar comigo hoje. Ou seja, generosidade é prudência. Como assim? Mas eu vou estar abrindo mão de um conforto, eu vou estar abrindo mão de uma provisão para abençoar outra pessoa. Olha, prudência. Em Eclesiastes 12 diz assim, lança os teus pães sobre as águas, reparta com 6 ou com 7, pois você não sabe de onde virá. Né? Isso é uma prudência. Seja prudente. E ele disse, abençoada seja você, pois me livrou de derramar sangue e fazer vingança com minhas mãos. Amém? E o que aconteceu? Davi foi embora, Davi recebeu aquela provisão, Abigail conseguiu livrar a sua vida, e diz que quando ela chegou em casa, ela encontrou Nabal. Como Nabal estava? Diz que Nabal estava como aquele homem do Evangelho de Lucas. Estava ali vivendo como um rei, se aproveitando dos seus bens, talvez dizendo para sua alma, olha, descansa. Diz que ele estava todo alegre, fazendo banquete, como se fosse um rei. No versículo 36 fala isso. E diz que ele estava tão feliz que ele estava bêbado. Então ela não disse nada para ele naquele momento. Mas no dia seguinte, ela como esposa fiel, ela chegou e contou a verdade. E diz que quando ela contou que tudo que ela fez para Davi, aí veio o castigo de Deus sobre aquele homem, pois ele perdeu uma grande chance de ser generoso. Olha o que aconteceu. Versículo 37. Pela manhã, quando ele estava sóbrio e sua esposa lhe disse o que havia acontecido, ele sofreu um derrame e ficou paralisado como uma pedra. 10 dias depois, o Senhor fez com que ele morresse de um abalo. Olha só, aquele homem ainda ficou 10 anos ali. Ficou ainda 10 dias ali, passando por aquela paralisia. Que o Senhor não precise trazer um derrame sobre a sua vida. Que o Senhor não precise paralisar a tua história, porque faltou generosidade. E o que aconteceu com Abigail? Ficou viúva? Abigail, então, se tornou a esposa de Davi. Olha só. Davi recebeu a notícia de que Nabal havia morrido. Então ele mesmo a convidou a ela para ser a sua nova esposa. E ela, de quebra, se tornou uma das rainhas de Israel. Olha só. Mãe de filho dele. Olha só o que a generosidade trouxe para aquela mulher e o que a ganância trouxe para aquele homem. Poderia ser uma história muito diferente. Porém, uma decisão mudou todo o curso da história dos dois. Eu gostaria de ler para vocês uma passagem que está no livro de Mateus. Mateus 25, no 31, diz assim, uma revelação de Jesus. Ele diz assim, quando o Filho do Homem vier em sua glória, acompanhado de todos os anjos, ele se assentará num trono glorioso. Todas as nações serão reunidas diante dele, e ele separará umas das outras, como o pastor separa as ovelhas dos bodes. E ele colocará as ovelhas à sua direita e os bodes à esquerda. Então o rei dirá aos que estiverem à direita, venham, benditos de meu Pai, recebam a sua herança. O reino preparado está para vocês desde a criação do mundo. Por quê? Porque eu tive fome e vocês me deram comida. Tive sede e me deram algo para beber. Fui estrangeiro e me trataram como alguém convidado. Necessitei de roupas e vocês as providenciaram. Estive doente e cuidaram de mim. Estive preso e me visitaram. Então as pessoas que realizaram a vontade de Deus responderão naquele momento, Senhor, quando o vimos
com fome e o alimentamos, ou com sede e lhe demos algo para beber? Quando vimos como estrangeiro e o recebemos, ou necessitado de roupas e lhe demos o que vestir? Quando o vimos doente ou preso e fomos visitá-lo? O rei lhes responderá: eu lhes digo que todas as vezes que vocês fizeram essas coisas, alguns destes meus irmãos menos destacados o fizeram a mim. Davi naquele momento não era ninguém de valor. Ele era um fugitivo, como o próprio Nabal sabia. E ele perdeu uma grande oportunidade de agraciar o Senhor com a atitude a um pequenino. Davi naquele momento era um pequenino, mas Deus o tornou grande. Muitas vezes um pequenino pode cruzar o teu caminho, mas você não sabe que Deus quer usar ele para te engrandecer, meu irmão. Abigail, aquela mulher, ela tentou salvar o seu marido. Ela conseguiu apenas salvar a sua vida. Ela conseguiu, com a generosidade, mudar o curso da sua história. Mas ela, por si só, não pôde salvar o seu marido. O seu marido acabou colhendo as suas atitudes. Agora eu quero dizer aqui para vocês que uma pessoa, com toda a sua generosidade, entregou a sua vida por nós e nos deu a chance de escolher se nós queremos viver na perdição do pecado, se nós queremos viver no caminho para a morte ou se nós queremos viver o caminho para a vida. Ele nos deu a grande chance de que nós que não podemos pagar, quem somos nós? Nós muitas vezes nos achamos grandes para com Deus, porém Jesus diz que muitas vezes, na verdade, nós somos pobres para com Deus, não somos ricos para com Ele. Não podemos pagar pela nossa alma. Então eu quero deixar um versículo para finalizar essa mensagem. Romanos 5:8, que diz assim: Deus demonstra o seu amor por nós, no fato do Messias ter morrido por nós enquanto ainda éramos pecadores. Não sei hoje se você já tomou sua decisão, mas o Senhor te dá essa oportunidade de escolher abandonar os seus pecados. Ele viu a mim, Ele viu a você, Ele viu os nossos caminhos e atitudes e Ele sabe que o nosso caminho era da perdição. Talvez nós sejamos pior do que Nabal, mas o Senhor, Ele não quer nos trazer morte, Ele quer nos salvar. E para isso, o nosso Pai, com toda a generosidade, amou o mundo de tal maneira que enviou seu Filho Jesus. E Jesus não mediu esforços em dar todo o seu trabalho para salvar a mim e a você, meu irmão. Então, em nome de Jesus, abra o seu coração, que você possa neste instante fazer a sua oração. Você que entendeu essa mensagem, a generosidade de Deus para conosco, a generosidade que Ele pede que nós tenhamos para com nossos próximos, feche os seus olhos e diga: Senhor Jesus, eu entendi a sua mensagem. Eu entendi que o Senhor Deus amou o mundo, amou a mim de tal maneira que deu seu Filho Jesus, que não se negou, para que nós tenhamos vida. Santo Deus, eu aqui nesta oração, eu te peço perdão pelos meus caminhos errados, eu te peço perdão pela ganância, pelas muitas vezes em que eu quis ser rico para com o mundo e me tornei pobre para com Deus. Pai, sei que sou pecador, reconheço os meus caminhos mal, eu te peço perdão. Perdão, Senhor Deus, pelos meus pecados, perdão pelas minhas más escolhas. Meu Deus, me arrependo de tudo que eu fiz e peço que o Senhor me aceite como seu filho amado. E eu hoje me comprometo a mudar os meus caminhos para te servir e para ser generoso em todos os meus feitos. Escreve, Senhor, o meu nome no livro da vida, em nome de Jesus, e que a partir de hoje eu vou esperar ansiosamente para que o Senhor possa aparecer no meu caminho na forma de um dos pequeninos e que eu possa abençoar, e que lá na glória
o Senhor possa me abraçar e que eu possa te agradecer pela sua generosidade. Em nome de Jesus. Obrigado. Obrigado por este momento. Que o Senhor abençoe a sua casa. Shalom.